E aí, galera, nessa aula então vamos fazer aqui uma retrospectiva do primeiro semestre. O que que a gente viu lá no primeiro semestre? Então, essa tabelinha aqui foram os conteúdos do primeiro semestre. E aí a gente viu lá uma introdução à rede de computadores, seu conceito histórico e sua importância como mecanismo de compartilhamento de dados, de informações. Aí eu cheguei a fazer uma comparação lá com vocês, não sei se vocês lembram disso, do envio de dados, por exemplo, enviar uma foto lá para a Europa, tal. Aí eu fiz aquela analogia também com os correios, como é que era enviar uma carta pelos correios e assim por diante. Então, aqui basicamente eu falei, olha, a internet tem muita importância hoje na vida das pessoas. Essa foi a ideia e mostrei a diferença entre antigamente e hoje. Nesse conteúdo de topologias de redes e sua abrangência, isso aqui é uma coisa que vocês nunca podem esquecer na vida de vocês, tá, pessoal? O que é uma LAN? O que é uma WAN? Qual que é a diferença? Então, LAN é rede local. Eu dei o exemplo aí da casa de vocês. WAN é a internet, é a rede mundial. MAN são redes metropolitanas, são redes muito grandes, mas não é nem é uma rede local, nem é a internet, é só uma rede muito grande. Eu conversei com vocês sobre o modelo OSI e o modelo TCP/IP, isso aqui eu vou mostrar a imagem daqui a pouquinho para vocês. IPv4 e IPv6 aqui eu também vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Dimensionamento dos equipamentos ativos e passivos utilizados na interconexão de redes. O que é esse dimensionamento aí dos equipamentos? Eu falei para vocês de um conteúdo de organização da rede, de tamanho da rede. E aí eu mostrei para vocês algumas normas, eu falei para vocês que se vocês quisessem se aprofundar, vocês poderiam se aprofundar. Essa aqui, estruturação, organização e padronização de redes, eu falei com vocês o seguinte, lembra daquelas imagens, aquelas fotos que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês lá que tinha uns cabos tudo organizadinho, tudo bonitinho e outros todos bem bagunçados? Então, foi esse conteúdo aqui. E aí esse conteúdo aqui vocês poderiam se aprofundar também. Aí para quem for seguir na área de redes, engenharia elétrica e assim por diante, vai precisar estudar várias normas, porque os cabeamentos precisam estar bem estruturados. E aí vem as normas de cabeamentos estruturados. Aqui, nos princípios, meios e equipamentos de transmissão de dados, eu mostrei alguns equipamentos para vocês. Eu falei ali do switch, eu falei do roteador, mostrei aqui eu comentei com vocês que aquele roteador que vocês têm na casa de vocês, para quem tem internet em casa aí, ou fibra ótica, ou internet da Oi, seja lá qual for. Eu mostrei para vocês que aquele roteador que tem aí na casa de vocês não é só roteador, ele é switch, ele é access point. Lembra lá do access point, que é o ponto de acesso sem fio, que só vai conectar você na rede via sem fio, mas o access point ele é uma coisa e o roteador é outra coisa. E esse equipamento que tem na casa de vocês aí, ele é tudo em um. Ele é access point, ele é roteador, porque ele roteia você para a internet, e ele também é um switch, porque ele tem aquelas portas cabeadas ali. Falei também do ICMP. O ICMP, lembra do comando ping? Vamos lá. Comando ping. Ping google.com. Então, comando ping, ó, tá vendo todas essas mensagens aqui? Então, ó, ICMP. O que é o ICMP? É um protocolo de mensagens de controle da internet. Então, protocolo de mensagens de controle da internet. E aí o ping, ele usa o protocolo ICMP, essas mensagens de controle, exatamente para mandar uma requisição lá para o Google e descobrir se eu tenho uma comunicação entre o Google ou não. Aí lembra que eu também citei o exemplo do IFRO, que o IFRO bloqueia o ICMP. Se você tentar fazer um ping para o site do IFRO, o ping não vai funcionar, mas isso não significa que o site esteja fora do ar, porque o IFRO bloqueou esse protocolo. Aí eu falei também com vocês do protocolo ARP. Então, nesse protocolo ARP eu comentei
com vocês sobre uma tabelinha, uma tabela que faz aqui o mapeamento do endereço MAC, ou endereço MAC, para o endereço IP. Então, o IP, daqui a pouquinho a gente vai rever também, uma revisão bem rápida aí. Endereço MAC e o endereço IP. Então, esse protocolo ele faz o mapeamento do endereço físico, que é o endereço MAC, para o endereço lógico, que é o endereço IP. Então, endereço físico para o endereço IP. Então, tem uma tabelinha lá. Ah, o MAC tal, ele é o endereço 192.168.1.1. Então, é esse mapeamento que esse protocolo faz. O protocolo Ethernet é o protocolo e também o protocolo Wi-Fi. Então, Ethernet é o protocolo da camada de enlace. Eu vou mostrar já já essas camadas para vocês de novo. É um protocolo da camada de enlace, mas é da rede cabeada, da rede por cabos. E Wi-Fi é o protocolo da rede sem fio, óbvio. E MAC address é o endereço físico da sua placa de rede aí, seja placa de rede sem fio, seja placa de rede cabeada. Tudo isso aqui é da camada de enlace. Nós vimos também TCP, UDP e QUIC. Eu vou mostrar rapidamente aqui também para vocês a diferença entre esses caras aí. Então, primeiro, essa revisão, peguei esse conteúdo aqui que foi lá da aula 4, lá no comecinho. A gente conversou sobre RFC. Lembrando, RFC são as leis dos protocolos de internet. Então, define tudo ali. E todo mundo, o mundo inteiro, precisa seguir para que haja uma comunicação com todo mundo. Aí aqui tem aquelas imagens lá, modelo OSI e modelo TCP/IP. Então, o modelo da internet, a internet, ela é modelo TCP/IP. Mas, lembra também que eu conversei com vocês que modelo OSI, ele é usado muito como estudo, como um modelo de referência para estudo. Então, ele está entrando em desuso, mas muita gente ainda usa e não é errado usar o modelo OSI para estudo. Então, a Cisco, por exemplo, eu mostrei lá no Cisco Packet Tracer para vocês que a Cisco ela usa o modelo OSI ali no ambiente de simulação dela. A aula ao vivo que vocês terão, com aquele convidado externo que eu comentei com vocês no vídeo anterior, ele também usa o modelo OSI. Mas não tem dificuldade alguma para vocês entenderem a aula, tá, pessoal? A gente não precisa se aprofundar em modelo OSI para vocês entenderem a aula que vocês vão assistir ao vivo. E aí, essas aqui são as camadas do modelo OSI e modelo TCP/IP. Então, o modelo TCP/IP que a gente viu muito aqui, ó, camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Beleza? Então, desse conteúdo aqui, dessa aula que eu queria mostrar para vocês, é isso. Aí aqui, na próxima revisãozinha, aí eu comentei com vocês aqui sobre as RFCs do modelo OSI. Então, isso aqui é um RFC do modelo OSI, que é o modelo de 5 camadas, aliás, é um modelo de 4 camadas. Esse aqui é um modelo de 5 camadas, RFC de 5 camadas. E o modelo OSI é esse documento aqui, ó, ISO 7498. Então, modelo OSI e o TCP/IP. Aí, qual que é as principais diferenças entre IPv4 e IPv6? Primeiro, pessoal, IP não é código. Um monte de gente falando nos vídeos aí, porque esse código IPv4 não é código. Endereço IP, endereço IPv4, endereço IPv6. Então, qual que é a principal aí diferença entre IPv4 e IPv6? IPv4 tem 32 bits, o tamanho do endereço IPv4 tem 32 bits, e o tamanho do endereço IPv6 tem 128 bits. Aí, outra grande diferença aí é que o IPv6 ele tem uma representação hexadecimal. Então, isso é uma coisa que muita gente também não soube dizer. Falou que tem letra, mas não soube dizer que IPv6 é
hexadecimal e o IPv4 é só decimal. Então, decimal é o quê? De 0 a 9. Hexadecimal é o quê? De 0 a 9, A, B, C, D, E, F. Então, outra grande diferença. O IPv6 também, ao invés de ter só um ponto igual ao IPv4, tem 2 pontos. Também você consegue abreviar, ó, quando tem um monte de zeros seguidos aqui, você consegue abreviar. Também comentei isso com vocês no semestre passado. E você consegue brincar aqui formando letras, formando palavras, né? Na verdade, letras não, formando palavras. E no IPv6 a gente não tem broadcast, que aí lembra, broadcast é aquele endereço, é o último, lá no IPv4. Lá no IPv4 é o último endereço válido da rede. Broadcast é o último endereço. E aí, eu até mostrei para vocês lá no Cisco Packet Tracer que quando envia para o broadcast, todo mundo da rede recebe. Então, broadcast é aquele cara que conversa com todo mundo, sabe? Aquele cara popular. Então, você mandou para o broadcast entrega para todo mundo que está na rede. No IPv6, você não tem o endereço de broadcast, você tem o multicast, que no IPv4 já não é tão usado assim, mas no IPv6 é obrigatório o multicast. E aí, enfim, tem essas diferenças de endereços. Então, o endereço tanto a outra grande diferença é que no endereço IPv6 para acessar a internet, você sempre vai ter um endereço global. Sempre, todo computador para acessar a internet com IPv6 vai ter um endereço global. No IPv4 você lembra daquele cara chamado NAT? Então, você vai ter um endereço IP local, privado, no IPv4, e aí o NAT vai converter para endereço IP público, e aí esse endereço IP público do NAT que vai acessar a internet usando o IPv4. Por quê? Porque o endereço IPv4 é escasso, tem pouco. Então eu preciso de fazer uma gambiarra, essa gambiarra se chama NAT, que vai me mandar para a internet. Outra diferença grande aqui é que a quantidade de itens aqui no cabeçalho. Então lembra, todo protocolo ele tem um cabeçalho. No caso aqui, o IPv6 ele tem um cabeçalho com menos itens que o IPv4. Ele é maior porque o endereço de origem e o endereço de destino também são maiores, mas tem menos itens, logo tem menos coisas para processar. E avançando aqui então, a gente viu aqui o IP fica na camada de rede, que é o principal objetivo do IP é endereçar os dispositivos na internet. E esse endereço é único na internet. Na internet o endereço é único. O ICMP, que é aquele protocolo de mensagens de controle da internet. O ARP, que faz aquele mapeamento do endereço lógico para o endereço físico. Ethernet e Wi-Fi são os protocolos aqui da camada de enlace. Protocolo para internet cabeada, protocolo para internet sem fio. E isso aqui é um exemplo de endereço físico, endereço MAC. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de cabeçalho Ethernet, mas se vocês quiserem relembrar isso aqui, vocês podem voltar no vídeo lá do semestre passado. E, para finalizar esse overview aqui, essa retrospectiva, a gente viu que na camada de transporte a gente tem a porta de origem e a porta de destino. Então lembra, além do endereço de origem e o endereço de destino aqui na camada de rede, quando eu chego lá no endereço eu preciso saber qual é a porta que eu vou entregar o meu dado, qual é a porta que o meu pacote tem que entrar. Então, camada de transporte, porta de origem, porta de destino, camada de rede, endereço IP de origem, endereço IP de destino,
camada de enlace, endereço MAC de origem e endereço MAC de destino. O IPv4 não é compatível com o IPv6. Então, geralmente, todos os sites, todas as grandes empresas vai ter os dois funcionando ao mesmo tempo. Vai ter IPv4 e vai ter IPv6. Por quê? Porque os dois não são compatíveis e ele precisa conversar tanto com gente que não tem IPv6, quanto com gente que tem IPv6. O IPv6 ele vai substituir o IPv4, não se sabe quando ainda, mas a ideia é que extingua o IPv4. E aí, qual que é a principal diferença do TCP para o UDP? Lembra lá, TCP, que é lá da camada de transporte, ele faz aquela coisa chamada three-way handshake, que é o aperto de mão, estabelecer a conexão antes de iniciar uma transmissão de dados. Então, o TCP ele é orientado à conexão e ele faz esse processo de three-way handshake, que é sim, que é essa conversa para poder estabelecer a comunicação. Então ele tem um protocolo um cabeçalho bem grande, bem extenso, ele tem um controle de sequência, ele faz todo um controle para garantir que o pacote chegue na ordem correta para o destinatário. Já o DP não, é tipo assim, entrega para Deus, joga aí, se chegar, chegou, se não chegar, ele nem fica sabendo que não chegou, entendeu? Então ele só vai mandando. Então o UDP ele é não orientado à conexão. O Quick ele é uma é um protocolo que vai por cima do UDP, é uma camada a mais aí para o UDP, que ele faz. O que ele faz? Ele faz com que o UDP, ele pega a velocidade do UDP, porque o UDP é muito mais rápido, e programa ali algum controle em cima do UDP para garantir que os dados vão ser entregados. Então, assim, eu quero usar o UDP porque o UDP é rápido, mas eu quero ter certeza que os dados estão chegando. Eu não quero, tipo, entregar para Deus, assim, e nem saber o que acontece. Então, o Quick é um protocolo aí que vai trabalhar com um UDP, que vai ser bem mais rápido que o TCP e vai garantir que os dados sejam entregues. Já falei sobre essas diferenças. Então é isso, pessoal. A próxima aula eu vou resolver a atividade de recuperação. Mas é obrigatório todo mundo assistir, não só quem ficou de recuperação, porque ali eu vou terminar a revisão do semestre passado, resolvendo aquela atividade ali. Beleza? Qualquer dúvida, postem no fórum, mandem e-mail e até mais.